Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim das bodas de veste nupcial. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Porém, estes recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar. Mandei matar os meus bois e todos os animais cevados já estão prontos. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, já lá se foram, um para sua casa de campo e outro para o seu negócio. Os outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e os mataram, depois de eles haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tornou de cólera e, mandando contra eles os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles forem chamados não serão dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. As salas dos bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com o homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os às trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqueles que não acreditam em nada ao ouvir essa parábola acham graça, porque pensam: puxa, que dificuldade para se fazer um banquete, até matar os enviados do dono da casa. A gente que tem um pouquinho de conhecimento deve, portanto, entender que Jesus falava por parábolas. E se para nós ainda é difícil entendermos o que ele quis dizer, imagina para o povo da época. Vamos ver se a gente consegue entender o que esta parábola nos ensina. O rei é Deus, o filho é Jesus. As bodas do filho é a chegada do evangelho de Jesus ao planeta Terra. Os servos são os apóstolos e os demais missionários que reencarnaram no planeta Terra para ensinar e exemplificarem as leis de amor. O banquete nupcial é a comunhão entre os dois planos, o físico e o espiritual, simbolizada na expressão reino dos céus, anunciada por Jesus através da pregação e do seu evangelho. As iguarias são os ensinos espirituais que fortalecem o espírito. Os primeiros convidados foram os doutores, os ricos, os sábios, os aristocratas, os sacerdotes, porque ninguém melhor do que esses estava em condições de participar das bodas. Quem melhor poderia apreciar a grande sabedoria do Mestre na cura dos enfermos? Quem estava mais apto para compreender o sermão do monte, senão os doutores, os rabinos, os sacerdotes? O povo hebreu já estava preparado para compreender as novas lições. Eles acreditavam num Deus único, pois tiveram conhecimento dos 10 mandamentos através de Moisés. Mas para isso eles tinham que renunciar às vantagens materiais, o que recusaram. E como os profetas e missionários que eram os enviados insistiram no convite, foram mortos. Foi esse povo que repeliu o Mestre. Então foram chamados todos os povos da terra para o seio do Evangelho. Porém, não basta apenas ser chamado para que se entre no reino dos céus. É preciso vestir-se da veste nupcial. A veste nupcial significa as boas obras, o amor, a pureza, a humildade, a bondade, a mansuetude. Significa a pureza do perispírito dos que fazem a vontade do Pai e vivem em conformidade com o Evangelho de Jesus. A veste nupcial simboliza a nova era, a nova vida, que deve ser vivida de acordo com os preceitos de Jesus. Torna-se necessário abandonar as antigas paixões. Querer penetrar no reino dos céus, sem primeiro renunciar a todo o mal e reformar-se completamente para o bem, não é possível. Como são poucos os que se reformam, segundo o Evangelho, poucos são os escolhidos, embora o Evangelho seja pregado a um grande número. Como tudo na vida é ação e reação, dar e receber, plantar e colher, e como os judeus não fizeram conta das leis de Deus, que são imutáveis, regendo até hoje a humanidade, tiveram seus bens confiscados, suas casas queimadas, filhos aniquilados.
Na atualidade, são as pessoas que vivem fascinadas pela beleza, riqueza e tudo o que a vida oferece de ilusões e paixões materiais. Então o Senhor ordenou que os enviados convidassem outros indistintamente, bons e maus, pobres e ricos, os que acreditavam nele e em mais deuses. Isso é, o Evangelho foi pregado a todos os povos e aos descendentes, sem distinção de classe, sexo, idade, raça e de méritos. Os convidados que vieram formaram mistura de crenças e interesses. Daí, resultando os falsos mentores, os que deturparam os ensinos de Jesus. Foram criados os templos suntuosos, as igrejas, as imagens, etc., contrariando tudo o que Jesus sempre pregou, que temos que ser mansos e humildes de coração. Eles criaram os tribunais religiosos, as torturas, as guerras santas, etc. Jesus sempre disse que devemos orar em segredo, e eles criaram ladainhas e orações intermináveis. Eles deturparam as palavras de Jesus e criaram uma infinidade de normas que tomaram o nome de pecado original, penas eternas, da unicidade das existências, céu e inferno, etc. Mantendo esses princípios, esses convidados, quando no mundo espiritual, porque do outro lado não temos como esconder ou mentir, demonstraram as suas obras e ações, viram que não estavam com a veste nupcial, porque não souberam viver e aproveitar de acordo com as leis de amor, e foram relegados aos planos onde há choro e ranger de dentes, isto é, ao sofrimento espiritual, às reencarnações expiatórias. Somente os que cumprem com os deveres cristãos, os bons e os misericordiosos, ou que se esforçam para a perfeição, através da reforma moral, é que pode se vestir com as vestes nupciais. Mas isso tudo não se adquire numa só vida, na Terra, e sim através de milhões de anos. A veste nupcial simboliza o amor, a humildade, a boa vontade, em encontrar a verdade para observá-la, ou seja, a pureza das intenções. Não basta termos fé. Devemos trabalhar na esfera do Mestre, cultivar as virtudes cristãs. Temos de nos esforçar para cada vez mais vivemos dentro das leis de amor.